É, boa tarde, pessoal. Que a paz do Senhor esteja conosco, em nossos corações e em nossas vidas. Que nunca o Senhor deixe nos desamparados, sem a sua presença em nossas vidas. A presença de Deus na minha vida é o recurso maior que eu tenho na minha vida. Vamos ler em Hebreus, capítulo 6, versículo 1, a partir do 1. Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens, como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso ele deve oferecer sacrifícios, tanto pelos próprios pecados, quanto pelos pecados dos povos. Ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus. Como Arão, assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Esta lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. No Salmo 2, 7, tem essa passagem também. Aí aqui diz, como também diz em outrora não, como também diz em outra passagem, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Também tem em Salmo 109, no 4. Nos dias da sua vida mortal, dirigiu preces e súplica entre choro, entre clamores e lágrimas, aquele que eu podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E uma vez chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha, pessoal, isto quando a pessoa se torna um padre ou um pastor, ele não é para pedir perdão só pelos pecados, não, dele não. Ele é responsável pelos pecados dos outros também, se ele, na verdade, for chamado por Deus. Porque tem muitos que é pastor e padre, mas não é chamado por Deus, não. Não, porque um pastor diz que é chamado por Deus. Aí chega na igreja dele, é pedindo de R$100, de R$200, um coitado que está trabalhando alugado, trabalhando de servente de predeiro, para pagar R$100 um pastor. Na igreja católica, não pede também, não pede não. Mas eu sinto na aparência da pessoa que se a pessoa der muito pouco, o padre não fica achando bom não. Eu já dei fé disso aí. Isso é errado.
Se a pessoa tem R$ 2, ele só pode dar R$ 2, é o que tem. Como é que ele vai dar mais se ele não pode? Jesus Cristo está vendo aquilo. Como é que onde é que está escrito na Bíblia que tem que pagar 10% para a igreja? 10% do salário que ganha. Onde é que está escrito? Procure qualquer um pastor aí, que eu quero ver qual é o pastor que diz que onde é que está escrito que é 10%. Porque 10%, e 20%, 30%, 50%, quem criou foi os pastores e os padres. Não foi Deus não, que não está escrito aqui não. Eu li essa Bíblia do pé à ponta, do começo ao fim, mas não tem dizendo que é 10% do que você ganha. É as primícias de tuas coisas. Se tu tira 2 sacos de feijão, então vende um, fica com um, vende com um. Fica com um para tu comer, vende com um e dá para a igreja. Dá para a igreja não, tu não está dando. Tu está devolvendo o que Deus te deu. E ele te deu tanto que ainda sobrou para tu. Tu tirou dele. Tu está devolvendo. Tu não está pagando. Aí como é que o cara vai falar, eu vou pagar o dízimo? Não, ninguém paga o dízimo. E o dízimo não é 10%. Eu quero que vocês me entendam muito bem. O dízimo não é 10%, porque não tem aqui na Bíblia que é 10%. Eu quero que um pastor diga que é 10%, só se for na Bíblia dele, que ele escreveu. Porque onde está escrito pelos profetas de Deus e pelo que está escrito pela tábua de Moisés, deixou tudo escrito, que foi dito por Deus, para os profetas escrever e deixar para os outros reescreverem, não tem não. Se tiver, está mentindo. Isso é mentira. Não tem esse negócio de você pagar 10%. Você dá o que pode, mas o pastor não. Tem que ter 10%, 20%, tem igreja aí que é até 50%. E o miserável passando fome em casa, que nem tem um me pedindo ajuda, que é de uma igreja aí dos confins do mundo, da África, me pedindo ajuda. Eu não posso ajudar, eu não sou pastor, não sou crente, não, eu sou crente porque eu creio na palavra de Deus. Mas tem um rapaz aí chamado Rosário, não sei de quem, me esqueci o sobrenome dele. Diz que a igreja, colocará a igreja lá na África, lá onde ele mora. Eu vou pesquisar direitinho onde ele mora e vou te falar para vocês. Deixa lá, põe a igreja lá, lá não rende dinheiro, abandono lá, as crianças morrendo de fome. Diz que tem um rebanho de crianças que a igreja cuida. Daqui do Brasil ele não manda nada. E diz que esse pastor é daqui do Brasil. Diz que do Brasil os pastores não mandam nada. Nem lá o pastor vai. Por quê? Porque não rende dinheiro lá para ele. Se rendesse, ele ia buscar. E para que ele não tira da igreja dele aqui e não vai levar para lá? Vou matar a fome do fiéis dele. Que pastor é esse? Isso não é pastor, isso não é um filho de Deus não, isso é um desumano. Eu não sei quem é esse pastor, que ele também não falou. Mas isso é uma desumanidade. Como é que você cria uma igreja no canto? Porque não dá dinheiro para você. Dentro da igreja você abandona lá as criaturas lá, onde tu criou a igreja, e deixa lá abandonado, porque não rende dinheiro para tu, porque se rendesse tu estava enfiado lá dentro. Tu estava enfiado lá dentro porque rendia dinheiro para tu. Tu estava enfiado lá dentro de carro novo, de tudo, e adorando o povo, e fazendo culto, e fazendo tudo. Isso é uma hipocrisia. Isso são os hipócritas. Como é que criam uma igreja e deixam morrer de fome o povo? Que nem ele hoje me pediu ajuda, dizendo que ontem não almoçou e nem jantou porque não tinha. Se for mentira, é dele. Mas isso é desumano. A gente se irrita, porque Deus também se irritou com a miséria que fizeram dentro da igreja do pai dele e do nosso pai. Transformaram a casa de Deus em covil de ladrões. É o que estão fazendo agora, da casa de Deus um covil de ladrões. Inventam igreja de todo jeito aí e faz dela um covil de ladrões para roubar. Roubar não, extorquir os coitados, os fracos.
Mas ai de vocês que machucaram os pequeninos. Um beijo e até mais tarde, se assim o senhor me permitir.